Salmo 128. Todas abriram? Salmo 128. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Ariosvaldo, da IPB de Pinheiros, a respeito desse salmo, e eu achei tão interessante que ele pega esse salmo e ele transforma ele em 3 pilares da felicidade, que é algo que todos nós procuramos para a nossa vida. Quem é que não quer viver uma vida em paz, viver uma vida realizada, viver uma vida feliz? E ele fala que o que Deus idealizou para a nossa felicidade não é o que a gente aprende por aí, né? Estou atrás da minha felicidade. Mas as coisas simples do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não dá valor. E 3 pilares que ele pontua aí, você pode ver aí no Salmo, o primeiro é o temor ao Senhor. Porque quando a gente teme a Deus, nós temos freios em relação às vontades nossas que vai ferir o outro, vontades nossas que vão muitas vezes nos machucar. A palavra de Deus, ela alinha a nossa vontade à vontade dele. É como se nós entrássemos num molde. Então, quando nós desejamos algo, quando nós esperamos algo, ansiamos algo, a palavra de Deus vem e faz o que com a gente? Muitas vezes nos impulsiona, nos joga para frente, nos diz, sede corajosos, vá, mas muitas vezes também a palavra de Deus vem e corta as nossas asinhas, a asa do egoísmo, a asa da vaidade, a asa da individualidade. Então a palavra de Deus, ela vem como o próprio salmista diz, é como um cabresto para colocar ali, ó, o cavalo na direção certa, para ele não sair desembestado e muitas vezes se machucar, cair nas cercas, cair em buracos, cair em abismos, porque ele vai desembestado, ele está ali, vai-se embora. Aí a pessoa que está acima dele coloca aquele cabresto para quê? Para ele se acalmar, se endireitar e andar de forma correta. Quem já cavalgou sabe disso, da importância de um cabresto. A palavra de Deus, o temor ao Senhor, é como um cabresto em nós. Mas quem está acima de nós? O próprio Deus. E ele nos trata com muito amor, mas ele nos chama ao temor. Ele nos chama à obediência. Ele nos chama a andar nos seus caminhos. Por quê? Porque o mundo está nos oferecendo inúmeros caminhos. Inúmeros caminhos. Mas quando nós andamos segundo a palavra de Deus, segundo o que o Senhor Jesus viveu e deixou para nós, nós estamos trilhando o caminho da felicidade. Mesmo diante das dores do dia a dia, das lutas do dia a dia, o Senhor, Ele nos promete estar ao nosso lado, Ele nos promete nos dar força, Ele nos promete nos trazer paz. Eu acredito que todas vocês já passaram por lutas, por dificuldades, por enfermidades, ou até mesmo estão passando. Mas quando a gente está em paz, fica bem mais tranquilo. É como se tudo tivesse caindo em cima da cabeça da gente, mas aqui dentro, a confiança, a esperança, a paz. Então, o primeiro pilar, o temor a Deus, primeiro pilar da felicidade. O segundo ponto que ele diz aí, ele vai trabalhar, no versículo 2, o trabalho.
Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. É interessante como as pessoas olham de uma forma errada o trabalho. Não estou aqui querendo dizer que seria um trabalho remunerado. Pode ser remunerado ou não. Mas para você não ter um trabalho remunerado, tem alguém trabalhando remunerado, senão você não pagaria suas contas. Mas o importante é o valor ao trabalho, seja o seu ou de quem te ajuda. Porque, como eu disse, para você estar comendo, se vestindo, alguém está trabalhando por você. Mas você dá valor ao trabalho. O trabalho da sua casa. Ou como eu vejo as mulheres se sentindo desvalorizadas por arrumar uma casa, fazer uma comida, cuidar dos seus filhos. Gente, isso é bênção de Deus. O trabalho é algo que nos dignifica. Eu estou fazendo um estudo, depois eu quero passar esse estudo para vocês, a respeito do homem. Deus mandou o homem trabalhar antes do pecado. Então, Deus incutiu o trabalho no coração do homem. E aí o livro ele fala o seguinte: quando uma mulher está desempregada, ela não se sente bem, ela fica triste, mas quando o homem está desempregado, ele se sente destruído. Ele se sente um nada. Por quê? Porque é algo que vem de Deus para o ser humano. Principalmente o homem que é o provedor, segundo a palavra. Deus chama o homem a ser um provedor. Então, dentro de um casamento é muito importante o homem trabalhar e nós, como auxiliadoras, valorizarmos esse homem, né, o seu trabalho, elogiarmos, estarmos juntas. Mas nós também, não dá para a gente achar que o ócio deve ser eterno. Tem gente que tem um ócio eterno, parece que veio ao mundo de férias, né? Não quer fazer nada. Faz mal para o corpo, faz mal para a mente, faz mal para a alma. A gente fica angustiada. Por quê? Porque foge do padrão. Então, se envolva com a obra do Senhor, se envolva com seus filhos, se envolva com a sua casa, se envolva com o trabalho que você tem e dê valor ao trabalho. E o outro ponto é a família. Olha só, 3 pontos tão simples: o temor a Deus, o trabalho, a família. Por quê? Porque a família, ele diz aqui, olha só, a tua esposa no interior da tua casa, ou seja, aquela mulher que cuida, que zela, ou seja, mesmo a gente trabalhando fora, é a nossa casa. Eu aprendi isso quando eu era criança, que a nossa casa reflete quem nós somos por dentro, né? E eu sempre passei isso para meus filhos. Então, quando eu chegava no quarto dos meus filhos, estava um caos. Eu falava assim, vem cá, o que está acontecendo? Porque se teu quarto tem esse caos, imagina dentro de você como é que não está. Eles arregalavam os olhinhos, né? Falei, não, a gente tem que cuidar daquilo que Deus nos deu. Então, é importante que quando você chegue na sua casa, naquilo que depende de você, mantenha a sua casa organizada, mantenha a sua casa em ordem, mantenha a sua casa limpa. E aí ele diz, no interior será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando eu digo aqui o homem, eu já quero nos incluir nesse meio, a importância de nós darmos valor à nossa família. Uma vez também ouvi algo que eu guardei no meu coração. Quando a gente chega numa casa e vê uma foto da família, todo mundo sorrindo, né, ali unido, abraçado, não imagina o preço que cada um paga para estarem sorrindo e unidos naquela foto. E esse preço existe para cada uma de nós. Renúncias diárias, investir tempo, investir forças, investir em oração, para que a nossa família esteja unida no interior da nossa casa. E a gente está vivendo um mundo tão individualista, tão focado em si mesmo, que as pessoas, eu falei até aqui, que as pessoas estão convivendo como se estivessem num hotel, um albergue, onde ela chega, senta, né, come, dorme e não se relaciona. Antigamente, eu percebia nas casas, eu acho que vocês devem lembrar, que o foco era a televisão. Vocês lembram disso? Ninguém falava numa casa. Eu fui visitar meu tio esses dias, o irmão da minha mãe. Aí, cheguei lá, era 11 da manhã. Aí estava minha tia, aí minha prima e meu tio. E tinha mais um integrante da casa. Quem era? A televisão. Enorme, né? Lá, conversando com a gente, porque não parava de falar aquela televisão. Né? E eu não podia dizer, tio, desliga essa televisão. Não, eu
né? Matar o membro da família. Hoje em dia, a gente já não tem mais isso tanto, né? Por isso que chamou a minha atenção. Eu falei, nossa, hoje em dia, nas casas, quase que a gente não vê mais essa realidade. Mas na minha infância era assim, né? Onde eu chegava, estava lá a televisão reinando, todo mundo ao redor e ninguém conversava. E eu achava aquilo um absurdo, né? E hoje, o que, que nós temos nos lares? O celular. Né? Trocamos uma tela gigante por uma tela menor. E de uma forma individualizada. Ou seja, cada um assiste o que quer, não é? E não conversa do mesmo jeito. Ou seja, só transferiu a falta de comunhão. E aí, às vezes, nós também somos aquelas que chegamos cansada da rua, do trabalho, dos afazeres, ou da rotina da casa, e a gente quer o quê? Derramar num sofá, numa cama, né, e assistir aquilo que a gente está com vontade. Mas aí entra a renúncia. Lembra do porta-retrato? Que tem que ter renúncias? As nossas escolhas nos chamam a renúncias. Nós escolhemos viver em família. E isso é maravilhoso. Nós escolhemos casar, nós escolhemos termos filhos. Então é importante que a mulher, que a esposa, seja aquela que promova a unidade nessa casa. Então, quando você estiver lá, né, a sua casa tiver aquele caos estabelecido, lembre-se, o que eu posso fazer como mulher diante de Deus para que a minha casa mude, minha casa seja organizada, minha casa seja limpa, minha casa seja uma casa onde Deus é invocado, onde meus filhos amem ao Senhor. Porque se não houver o temor do Senhor nessa família, não vai adiantar. A gente é como se a gente nadasse e morresse na praia. A gente não chega a lugar nenhum. Porque em nós mesmos nós não temos essa força, a gente se cansa. A gente se cansa de brigar, se cansa de falar, se cansa de bater, enfim, né? O que está ao nosso alcance, de gritar. E não, a gente não tem mérito. Mas quando nós fazemos da nossa casa uma casa de oração, uma casa onde há louvores, uma casa onde há respeito, onde a Bíblia não é somente lida, mas ela é praticada. Ou seja, o temor de Deus ali, ele é vivenciado principalmente por nós. Por que eu digo por nós? Porque eu não tenho como controlar o outro, eu não tenho poder de fazer meus filhos mudarem, meu marido mudarem. Mas o Espírito Santo, ele pode me mudar. Então eu posso mudar. No Senhor eu posso mudar. E através da minha vida, né, eu ser um agente de Deus dentro da minha casa para testemunhar o amor, a paciência, o perdão, o domínio próprio, para que meus filhos vejam esse amor e sejam contagiados, né? Eles sejam alcançados por este amor. Para que o meu marido também seja tocado por esse testemunho, por essa vida, como a Bíblia nos ensina, né? A mulher não é no muito falar, mas no seu testemunho diário. Então é algo, irmãos, muito importante para nós refletirmos. Então, a verdadeira felicidade, ela se encontra quando nós tememos a Deus, quando nós nos envolvemos com o trabalho. Lembrando aqui do trabalho, o trabalho como um todo. Eu lembrei de um amigo nosso, irmão em Cristo também. A filha está estudando muito. E aí ela muito chateada, porque está estudando demais, não sei o quê. Aí chegou para o pai e falou assim, ai pai, não, estudar, é até medicina que ela está fazendo. Ah, não, pai, estudar medicina é trabalho demais, é muito estudo. A gente o tempo todo estudando. Aí o pai dela virou e falou assim, minha filha, no dia que você achar algo que não dá trabalho, você pegue dois, um para ti e um para mim. Porque na vida tudo dá trabalho. Até ficar sem estudar dá trabalho. Tudo dá trabalho. Então a gente tem que olhar para esse trabalho com gratidão. E para a nossa família. Independente se é uma família tranquila, se é uma família bagunceira, se é uma família... Olharmos com o olhar de Cristo para a nossa família. Deus ama a nossa família. Deus ama as famílias. E que nós possamos ser mulheres sábias na condução do nosso lar. Para que o Senhor seja glorificado na nossa casa e através da nossa vida. Vamos agora fazer uma oração. Eu quero pedir à irmã Nalva que faça essa oração. Feche os seus olhos. Apresente a sua família. Eu vou